os socorros que lhe faziam falta. E aqui temos de ser muito honestos. Nós sabemos que temos carências no nosso sistema de proteção civil e de socorro. Nós estamos, neste momento, a concretizar um grande projeto, um ambicioso projeto, que há muitos anos é prometido no nosso país, mas que só nós estamos a concretizar, e é meu desejo concretizá-lo brevemente, que é a criação de um sistema integrado de redes de emergência e de socorro e de segurança para Portugal, o famoso CIRESP, que certamente já ouviram falar. E isto significa que há carências de comunicação em áreas importantes ligadas à emergência e ao socorro. Há, naturalmente, um esforço muito grande que tem vindo a ser feito no âmbito dos bombeiros, no âmbito da segurança em geral, mas continua, apesar de tudo, a haver algumas carências e, por isso, o vosso trabalho é muito bem-vindo nesta altura. E nós sabemos que as vossas comunicações são fiáveis, que quando estão perante um apelo de socorro, que isso, na verdade, é ouvido, e é ouvido por muita gente que poderá estar em condições de dar resposta. E, portanto, eu quero, enfim, não alongar-me nestas palavras, mas apenas dizer-lhes, para concluir, que neste domínio, em termos de proteção civil, como já referi no início destas minhas palavras, o trabalho tem de ser de todos. É o Estado, com as suas estruturas da administração central, da administração local, são as organizações da sociedade civil, são os bombeiros voluntários, e eu estou convencido que entre vós haverá muitos que também são bombeiros voluntários e amadores, e eu quero saudar aqui todos, porque nós sabemos como é fundamental este espírito de voluntariado, de dedicação à causa do socorro e da proteção, de que estes homens e mulheres que se alistaram nos bombeiros voluntários no nosso país têm dado provas, e, portanto, associar-vos também a vós, radioamadores, este espírito de voluntariado que já está em prática no âmbito dos bombeiros voluntários e tornarmos-nos todos cidadãos responsáveis para que no domínio e no âmbito das nossas próprias capacidades possamos, em todo momento e sempre que necessário, contribuir para a proteção, para o socorro e para o salvamento de vidas que estejam em perigo. E, portanto, é com estas palavras que eu desejo os maiores sucessos a este vosso seminário. É com muito gosto que eu não vou subscrever, mas apoio e aplaudo a iniciativa dos protocolos que hoje vão ser assinados, e o que eu desejo é que o vosso trabalho seja mais utilizado no sentido lúdico e da diversão do que no apelo ao socorro aos sinistros, porque seria bom sinal, porque seria sinal de que nós não éramos atingidos por tantos sinistros e calamidades como, infelizmente, nos últimos anos tem acontecido no nosso país. Portanto, boa sorte a todos, bom trabalho e uma boa jornada de trabalho. Obrigado. Agora, de acordo com o protocolo, com o programa, vamos dar início à assinatura dos protocolos entre o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e as diversas associações de radioamadores. Os 15 protocolos que hoje vão ser assinados visam criar condições para que, no âmbito das comunicações de emergência, sejam exploradas as potencialidades e características do radioamadorismo em prol da atividade dos bombeiros e proteção civil, com o objetivo de, em caso de acidente grave, catástrofe ou calamidade, poderem ser desencadeadas de imediato as mais urgentes medidas de socorro, contribuindo para o restabelecimento e robustecimento das comunicações de emergência. Assim sendo, as associações dispõem-se a contribuir, no âmbito da sua área territorial de atuação, para a constituição de equipas de radioamadores baseadas em meios humanos e técnicos especializados em comunicações de emergência mediante solicitação do SNBPC.
As associações comprometem-se ainda a garantir um grupo de 4 radioamadores contactáveis para... Chamarei agora por ordem alfabética das associações de radioamadores e, nesse caso, será primeiro o Sr. Mariano José Ferreira Gonçalves, Presidente da AMRAD. Juntamente com o protocolo, vai ser oferecida uma serigrafia assinada pelo autor, que foi produzida propositadamente para este evento e que traduz um motivo de proteção civil. Convidamos as associações a colocarem a serigrafia na sede da associação para recordarem este seminário à assinatura do presente protocolo e comungarem do espírito de proteção civil. Também e complementarmente, decorrente da cláusula 7ª do protocolo que hoje está a ser assinado, o SNBPC cederá a cada associação um equipamento de rádio de multifrequências para que possam desde já começar a colaborar com o serviço, quer em eventos próximos do Euro 2004, quer na próxima época de incêndios florestais, que desejamos que seja tão curto e breve quanto possível. Em cada um dos nossos quedós está a ser instalado equipamento compatível com o atual equipamento. Pedimos que utilize este equipamento em prol da comunidade. Sr. Paulo Santos, Presidente da ARAL. Segue-se o Sr. Fernando da Costa Cristino, Presidente da ARBA. Segue-se o Sr. Sérgio Medina, Presidente da ARC. Sr. Luís Manuel Claro Gomes Roque, Tesoureiro da ARCP. Sr. Miguel Andrade, Presidente da Direção da ARLA. Chamo agora o Sr. Paulo Manuel Porto Pires Rodrigues, Presidente da Direção da ARN. Sr. Alexandre Miguel Lopes Moleiro, Presidente da ARPA. Sr. João Manuel Luz Silva Coelho, Presidente da Direção da AIRR. Chamo agora o Sr. Celestino Jorge da Cruz Galego, Presidente da ARVM. Sr. José Martins Registro Valente, Presidente da Direção da CRE. Sr. Carlos Alberto Pinto Moreira, Presidente do GPDX.
Chamo agora o Sr. Eduardo Correia, Presidente da LARS. Sr. Laurentino Rodrigues Miguel, Presidente da Direção da RCL. E, por último, chamo o Sr. Vítor Paulino, Presidente da REP. Compete-me falar um pouco da estrutura da Proteção Civil em Portugal, enfim, que será, digamos, do conhecimento de quase todos, ou pelo menos de todos os presentes. Simplesmente irei tentar sintetizar algumas das ideias força desta mesma estrutura. Para tal, estruturei esta apresentação muito rápida em dois grandes níveis. Por um lado, aquilo que é o Sistema Nacional de Proteção Civil e, por outro lado, para terminar, as áreas de intervenção também da Proteção Civil. No âmbito do Sistema Nacional de Proteção Civil, enfim, dizer que se mais razão não houvesse, esta frase de facto é capaz de ser a síntese mais do que perfeita da importância de todos colaborarmos no âmbito da segurança em proteção civil. De facto, se vivemos numa sociedade cada vez mais, enfim, desenvolvida, que nos vai criando condições de segurança, de conforto, de qualidade de vida também cada vez maiores. Por outro lado, não nos podemos esquecer, enfim, os últimos acontecimentos são disso prova, mas não só esses acontecimentos perpetuados, enfim, em termos de fundamentalismos, de ações de terrorismo, etc., mesmo o próprio desenvolvimento tecnológico, ele próprio tem muitas vezes constituído e criado ou recriado uma nova série de riscos para os quais, em termos de intervenção, todos somos poucos. Daí a importância, de facto, de nos estruturarmos no sentido de cada vez mais podermos, enfim, coaptar um conjunto de agentes em termos de proteção civil no âmbito dos seus próprios trabalhos. Dizer que há uma definição, enfim, assente na lei de base do que é a proteção civil e vale a pena aqui referir muito rapidamente que é uma atividade que, tendo um caráter público e privado, não pode ser vista apenas isentando todos nós, os cidadãos, mas, pelo contrário, deverá criar em cada um de nós uma ação de protagonista. Penso que este seminário já é ele próprio também um bom exemplo de criarmos esse protagonismo, não sermos apenas receptores, mas, enfim, estarmos num patamar em que a nossa participação poderá e faz, de facto, a diferença. Nessa mesma lei de base estão definidos quer os próprios domínios de atuação no âmbito da proteção civil, as competências dos órgãos que o constituem e também estruturas, serviços e agentes. Vale a pena referir também que, quando falamos em proteção civil, é tradicional pensarmos naquilo que são considerados, e ela está definido no nível legislativo, os acidentes graves, com um determinado tipo de enquadramento, as catástrofes e as próprias calamidades. Gostaria aqui apenas de referir também, até porque o nosso, digamos, a nossa organização refere sempre, em termos dos desastres, uma dicotomia entre aquilo que são os desastres naturais e os desastres tecnológicos, para dizer aquilo que todos nós conhecemos. Se os primeiros estão associados às manifestações em termos de forças da natureza, já os segundos são atribuídos à origem humana. Queria apenas aqui referir, com um pouco, enfim, de leitura deste pequeno diagrama, que cada vez mais os desastres deixam de ser naturais ou tecnológicos, mas são todos, ou quase todos, com uma forte pendente em termos de serem provocados pela ação do próprio homem. É na prática, digamos, numa relação que as nossas sociedades cada vez mais têm com um ambiente natural ou com um ambiente construído, como queiram entender, que se vai construindo o risco. Risco esse que, se gerido de uma forma um pouco deficiente, poderá conduzir-nos aos desastres. E os desastres que vêm afetar o nosso próprio sistema social.
Essa afetação é efetivamente aquilo que nós procuramos libertar. Estamos aqui hoje, enfim, como já foi dito por diversos interventores, numa ótica de reflexão no âmbito da proteção civil e os rádios amadores, que tem uma componente sobretudo operacional. Contudo, gostaria de posicionar também na importância que não só no operacional irão ter também em termos preventivos, no planeamento e até na própria recuperação no âmbito dos acidentes. Os objetivos da proteção civil, também subejamente conhecidos, em termos da prevenção de riscos coletivos, o atenuar desses mesmos riscos e, como não podia deixar de ser, socorrer e assistir as pessoas em perigo. Penso que hoje vamos ter também aqui algumas apresentações que irão referir a importância que, através das próprias comunicações, se dá a este socorro e à assistência das pessoas vítimas de acidentes. Os vários domínios que estão previstos na lei de bases e em termos deste levantamento, enfim, são ideias que ficam em termos quase também de pedagogia, porque se de facto mais facilmente, em termos dos rádios amadores, é, enfim, entendido o seu papel, a sua participação, e deverá ser essa a matriz fundamental no apoio às ações de emergência, todos os outros domínios não deverão nem poderão ser descurados. E, portanto, às vezes é importante, de facto, fazer um trabalho preventivo para evitar que as situações aconteçam. Daí eles aparecerem em termos de levantamento de previsão, da análise das vulnerabilidades, a informação às populações, como agentes de proteção civil, a todos nós é cometido este papel. Permitam muito rapidamente, até porque neste exercício destas funções há cerca de 3 meses e meio, eu passei por uma outra anterior ligada à proteção civil, onde também tive algumas relações com os rádios amadores, nomeadamente na cidade de Lisboa, onde havia um acordo, enfim, um trabalho desenvolvido, nomeadamente na ligação dessas organizações, desses grupos, com as próprias juntas de freguesia, e que foi um trabalho que me deixou, enfim, algumas saudades, como não podia deixar de ser, mas também gratos objetivos que estavam a ser prosseguidos no sentido de melhorar a intervenção de todos no âmbito dessa mesma proteção civil. Os agentes, enfim, que estão previstos também na própria lei de bases, em termos daqueles que são considerados de primeira intervenção, enfim, aqui sintetizados de uma forma muito concreta, referir aqui que os bombeiros integram-se neste domínio cumulativamente com aquilo que é a proteção civil no âmbito da própria coordenação agregada, como se sabe, há cerca de um ano, no âmbito do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e todas as outras. Também outro conjunto de agentes que estão previstos de uma forma, enfim, mais operativa ou mais subsidiária em termos de segunda intervenção no âmbito da proteção civil. As instituições de investigação técnica científica, enfim, só para referir a algumas das mais importantes e não ter aqui uma perspectiva censitária de poder referir todas. E referir depois, enfim, em termos da composição do próprio sistema de proteção civil, os 3 eixos fundamentais: planos de emergência, centros de operações e serviços. Rapidamente, olhando para cada um deles, ver o que são e, ao discutir, ao falar dos planos de emergência, pensar que eles não são, efetivamente, a panaceia de todos os males, de todos os problemas, são instrumentos de gestão operacional e, enfim, um esforço que nós, enfim, somos tradicionalmente acusados de sermos muito bons no improviso e sermos algo fracos no próprio planeamento. É importante que começamos, ou que venhamos cada vez mais, a investir nesta área do ponto de vista de podermos congregar algumas das ações em termos da sua previsão e sabemos que a situação de emergência, enfim, a adrenalina, o stress que se cria, de facto é importante ter alguns referenciais que nos permitam dar uma resposta mais objetiva. Portanto, os planos de emergência como um dos suportes desta, digamos, desta trilogia, se quiserem, em termos do sistema de proteção civil, fundamentais. Ver o que é que os planos de emergência têm em termos dos seus próprios objetivos, também em termos de inventários, as normas de atuação fundamentais em qualquer uma das associações que, de facto, contribui no âmbito do próprio sistema. Os centros operacionais enquanto estruturas de coordenação, e aqui penso que ter ficado o embrião, de uma forma direta ou indireta, de que, ao se constituírem agentes de proteção civil, os próprios rádios amadores irão ter assento nos centros operacionais, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista distrital ou até mesmo e preferencialmente do ponto de vista municipal. Ora bem, eu começaria por dizer 73. 73 para os que são, 73 para os que não são. E agora tenho a certeza que criei aqui uma grande confusão. Porque os rádios amadores estar-me-ão a entender, os meus queridos colegas e outros certamente não sabem o que eu estou a dizer. E eu aproveitei exatamente este exemplo dos 73 para dar início a esta pequena apresentação.
73 é, na linguagem radioamadorística, uma forma de nos saudarmos. E vocês vejam, enquanto que nós, não radioamadores, somos capazes de perder para aí 2 minutos a saudar-nos, os rádios amadores conseguem ser sintéticos e com 2 algarismos, formando um número, 73, dizem aquilo que muitas vezes nós demoramos tempo imenso a querer dizer e por vezes não conseguimos. Com a agravante de a língua portuguesa